Olá, boa tarde. Eu acredito que a primeira saudação é o boa tarde, mas a segunda saudação é gratidão. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço pela equipe de organização, em um momento que a gente está ressignificando tanta coisa, ter essa motivação e esse sentimento de divulgação científica nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, eu agradeço o convite a toda a equipe e agradeço também todo o engajamento em fazer um evento como esse, né? O que nós gostaríamos, né, na realidade, era de fazer aquelas aglomerações científicas, mas nós estamos distantes fisicamente nesse momento para preservar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa saúde, né? Então, mesmo assim, gratidão, e espero que esse momento que nós vamos aqui ter, ele seja um momento de divulgação científica, de relações também interpessoais, né, que a gente também troque experiência, né? No final eu vou deixar também os contatos para vocês entrarem, né, em contato, para a gente também trocar experiências, divulgar o conhecimento e também construir conhecimento que é tão importante nesse momento, né? Viva a ciência! Então, nós vamos falar sobre candidíase vulvovaginal, etiologia, diagnóstico e prevenção, né? Candidíase é um assunto que eu estudo já há muito tempo, né? Faz parte do meu processo de formação durante o mestrado, doutorado, sempre trabalhando muito com as leveduroses vaginais, né? Entre elas a candidíase, e que entra ano, sai ano, período, estação, o que você imaginar, né? Sempre aí a gente vai observar a presença das leveduras, né? Fazendo parte aí de quadros clínicos relacionados à saúde da mulher. Então, é um assunto de extrema importância, atual, sempre atual, e que a gente precisa sempre, né, discutir muito, porque faz parte da rotina, né, do diagnóstico, faz parte da rotina das análises clínicas, tá certo? Então, vamos lá. Então, para começar, sempre eu gosto de colocar essa imagem, porque quando a gente a gente fala, né, sobre candidíase vulvovaginal, a gente fica imaginando, eita, pensa logo em corrimento, pensa logo em secreção. A gente precisa diferenciar os tipos de secreção, para a gente não cair em uma armadilha achando que aquilo que é fisiológico é patológico. Aquilo que é fruto, né, de alguma alteração hormonal pode ser confundido, por exemplo, com algum critério de etiologia microbiana. Então, a gente precisa sempre ter essa ligação. E para a saúde da mulher, a gente precisa ter né, outra visão, vamos assim dizer. Porque a micologia e a saúde da mulher, elas estão ali atreladas principalmente nas doenças e nas infecções relacionadas à parte ginecológica. Então, dentro da ginecologia, sempre você vai observar, né, pelo menos na vida da mulher, 3 episódios, né, que você vai ter durante a vida, em que você pode recorrer ao atendimento, a fazer os exames, por conta de corrimento vaginal, do ponto de vista do agente etiológico, seja ele fúngico, bacteriano ou por qualquer outra infecção também, certo? Então, eu coloquei essa imagem até para mostrar que fala vulvo vaginal, porque não é só questão do canal vaginal, mas também existe todo um processo de infecção, vamos dizer assim, na vulva, né? Então, é por isso que é vulvo vaginal. Como as vaginas não são iguais, sempre eu digo isso, as pessoas não são iguais, a gente precisa também sempre ter em mente e ser sensível a isso, né? As pessoas não são iguais. Então, não existe uma fórmula mágica, um padrão para quando a gente fala de candidíase vulvovaginal. Por quê? Porque vocês vão observar na nossa fala, durante o nosso percurso aqui nesse momento, que vários fatores, várias variáveis estão associadas à presença patológica, né? Ou seja, o estudo dessa doença, dessa infecção que pode acontecer nas mulheres, né? Então, a gente sempre tem que observar isso. Então, você que tem vagina, você sempre vai ter alguns fatores associados, fatores predisponentes e algo que a gente tem durante a nossa vida, né? Durante as relações interpessoais, né? Até um aperreio, gente. O estresse pode mudar a conformação de todo o ecossistema vaginal.
Beleza? Vamos lá. Então, existe um caráter interdisciplinar dentro da micologia médica, porque não há área na saúde humana em que os fungos não sejam responsáveis por vários distúrbios. Não tem... como assim, Bruno? Se você for para a ginecologia, que eu falei, você vai ter o fungo lá. Se você for para neuro, se você for para pediatria, se você for para gastro, se você for... dermato, nem se fala, né? Então, dermatologia, sempre a gente vai estar ali, né, frente a frente com as micoses. Então, não tem uma área da saúde humana em que os fungos não estejam responsáveis aí por vários distúrbios. Alguns desses distúrbios podem ser graves e outros podem até ser mortais, certo? Então, para um ambiente que nós vamos focar aqui, nesse nosso momento, o ambiente principal é a vagina. Então, eu sempre coloco assim, a vagina normal. Eu coloco entre aspas, porque o que é uma vagina normal e o que é uma vagina normal? Dentro do que a gente chama de normalidade, é aquele ambiente, aquele ecossistema em que a microbiota ali residente está em equilíbrio. A partir do momento que existe um desequilíbrio, você vai observar fungo em grande quantidade ou bactérias em grande quantidade, você vai observar um desequilíbrio, porque a vagina é um ecossistema. Então, existe o ecossistema vaginal. E a microbiota vaginal, formada por fungos e bactérias, né, entre essas bactérias, né, os lactobacilos, né, que são tão importantes para essa manutenção, as bactérias e os fungos, eles vivem lá, ó, no ambiente vaginal, em harmonia. Quando alguma coisa acontece, que a gente vai ver aqui, que a causa desequilíbrio, ou a bactéria pode crescer em número, ou o fungo pode crescer em número, causando aí, né, a doença, certo? Então, as infecções estariam associadas a certas modificações no meio vaginal. Que modificações são essas? Como eu falei, da microbiota, diminuição da acidez. A vagina, o ambiente vaginal é um ambiente extremamente ácido. Isso é muito bom para o fungo gosta. Algumas bactérias já não conseguem, né, sobreviver em um ambiente muito ácido, mas os fungos, eles conseguem. Uma diminuição de glicogênio, uma acentuada descamação do epitélio, fatores hormonais, né? Isso aí pode ser durante o ciclo ou durante toda a vida, né, da pessoa. Então, você vai ter variações aí hormonais e processos também de natureza inflamatória e irritativa, que podem, como o próprio nome está dizendo, podem provocar inflamação ou podem irritar o ambiente vaginal. Mas, Bruno, o que seria isso? A gente vai falar um pouco lá na frente sobre isso. Mas por que é importante saber? Quando uma paciente chega no laboratório para fazer o diagnóstico, a gente tem que conversar com ela. Não é só chegar lá e fazer o exame, não. A gente tem que conversar. Ou seja, tirar, né, através desse diálogo, desse bate-papo, algumas informações, né, extrair algumas informações que vão ser relevantes para o diagnóstico. Então, o que é que você usou? Você usa isso, você fez isso, fez aquilo outro. Então, sempre perguntar para a gente chegar num consenso no final e fazer o quê? Aquele critério, a gente observa isso no exame, é porque a gente observou que existe um fator predisponente ou algo que a pessoa fez para modificar o ambiente ou para irritar o ambiente. Então, sempre é muito importante a gente conversar. Né? Um grande micologista, né, que é o Lacaze, todo mundo conhece que tem o livro, né, o Tratado de Micologia Médica, o grande Lacaze dizia, não se faz micologia médica sem você ter contato com o paciente. Então, tem que ter contato com o paciente. Nesse ambiente, né, a vagina, como eu falei, ela é extremamente ácido, né, a vagina é um ambiente bastante ácido, você vai ter uma microbiota própria, né, residente, uma microbiota que está lá normal, e que está associada com a ginecologia quando existe um desequilíbrio, como eu falei. E a gente vai sempre observar muito em vários, né, setores, desde da unidade básica de saúde até os grandes hospitais, vocês sempre vão observar as leveduras, principalmente aí nesse critério, causando infecções. Então, a gente precisa, nesse aspecto, né, observar o ambiente, entender a dinâmica do ambiente, desse ecossistema, para a gente também entender, né, a questão relacionada ao diagnóstico. Então, dentro da fisiopatologia, né, nós vamos ter aí proteção por meios mecânicos e biológicos. Então, a gente vai ter a vulva, a vagina e o colo. Essas três áreas. Então, dentro da fisiopatologia, esses três locais
eles podem ser atingidos e demonstrar sinais e sintomas que são característicos de uma infecção vaginal causada por leveduras, né? Entre elas, a que mais conhecemos e que é a prevalente são leveduras do gênero Cândida, né? A espécie que ainda é, né, mais encontrada, Cândida albicans, né? Eu não gosto de chamar Cândida albicans e Cândidas não albicans, porque isso não tem um critério taxonômico. Então, tem Cândida albicans e as outras espécies de Cândida. Você vai ter Cândida tropicalis, Cândida guilhermondi, né? Várias outras leveduras, né? Tricósporo, que pode também, né? Rhodotórula. Então, tem vários gêneros de leveduras que a gente pode encontrar, como eu vou mostrar lá na frente, no ambiente vaginal. Então, para a gente definir, para começar o nosso percurso aqui, a gente tem que entender primeiro o que é levedurose. Levedurose, né, são micoses causadas por leveduras. A gente pode classificar em superficial e sistêmica. A superficial, né, você vai ter aí a pele, as mucosas, e a sistêmica você vai ter até uma disseminação, que pode ser até linfematogênica, né? Então, você vai ter um espalhamento dessas leveduras, né, do ponto de vista orgânico. Aí a gente pode chamar de candidíase ou candidose, tem esses dois nomes, né? Existe aí uma corrente para a gente substituir o termo candidíase por candidose, com esse sufixo -ose, mas tanto um como o outro você está correto. Tem a criptococose, que é uma levedurose, e também outras leveduras, né? Então, mas no caso da levedurose vaginal, a gente vai, né, se referir aí à levedurose vaginal ou candidíase ou candidose, certo? Em relação aos fatores predisponentes, o que é que está relacionado com o fator predisponente para a levedurose? A alimentação, né? Ou seja, quando a pessoa não se alimenta direito, você fica suscetível, né, a várias doenças, inclusive leveduras, né? Leveduroses também, com micoses. A indumentária, a roupa, a gente vai falar também um pouco aqui da roupa, a importância da roupa, né, como fator predisponente. A promiscuidade aqui, gente, esse nome pode até assustar, não é ligado à safadeza, nada disso. A promiscuidade pode ser, por exemplo, uma aglomeração. Muitas vezes você tem até pessoas que usam a roupa íntima de outra pessoa, né? Então, a aglomeração, a falta de condições de higiene, né, podem gerar uma promiscuidade. A higiene, como eu falei, é uma higiene não só dos objetos que você tem, mas também uma higiene pessoal. A gravidez, a gente vai observar também a gravidez é um fator predisponente para a levedurose. Na levedurose vaginal, a gente tem a gravidez aí, porque a gravidez ela provoca uma hidremia fisiológica. O que é isso, Bruno? A hidremia fisiológica, você vai ter uma taxa de hemoglobina aí caindo, né? Então, na gravidez, a gente observa uma taxa de hemoglobina um pouco mais baixinha aí. Então, essa hidremia, você vai ter um acúmulo de líquido e a mulher, né, fica inchada, né? Você tem edema. Então, essa hidremia fisiológica muitas vezes está associada com anemia. A gente fez até uma pesquisa, já há um tempo atrás, que mostra que só diminuindo algumas hemácias, né, a cada hemácia que você tenha a menos, né, assim, no corpo, você aumenta a probabilidade de você ter uma levedurose vaginal, porque a anemia está associada também, né, então é um fator predisponente. A puberdade tem a questão hormonal, né, então o pH da vagina também muda, então você já tem uma modificação hormonal que pode provocar aí, a partir daí as leveduroses, lesões, enfermidades pré-existentes, alguma coisa que você já tem, transplantes, que a imunidade cai, né? Pessoas imunodeprimidas, a imunidade também já está aí abalada, e pacientes com AIDS. Por quê? Porque a imunidade também pode estar aí alterada, né? Dependendo aí da taxa de linfócitos, CD4, então você pode ter uma baixa na imunidade e aí as leveduras, né, podem aparecer. Lembra que fungo também tem um caráter oportunista. Em relação às formas clínicas, nós vamos ter as formas cutânea, ungueais, mucosas e cutânea-mucosas. Repetindo, né? Cutânea, ungueais, mucosas e cutânea-mucosas. Né? Já mostrando, ó, aqui como indico na seta, a vulvaginite é uma forma mucosa. A gente está falando de mucosa o quê? Vaginal. Então, forma cutânea, só para citar, né? Submamária, né? Embaixo da mama, subaxilar, inguinocrural, entre os dedos, né? Espaços interdigitais, umbigo também. Tem gente que esquece de limpar o umbigo, né? De fazer higienização do umbigo. As formas ungueais são nas unhas, pode, né? A gente observa também. E na mucosa você vai ter estomatite cremosa, glossite, tonsilite, faringite.
ceratite, gastrite e vulvovaginite, né, que é na vagina e na vulva. E a cutânea mucosa, a gente tem a estomatite, que é a boqueira, que muita gente conhece, né, chama de boqueira popularmente, e a balano prepúcial, que é no prepúcio, ou seja, quem tem pênis. Então, o prepúcio, se você tem pênis, né, faça a higienização adequada, né, arregaça o prepúcio, né, lava direito, né, a glande, né, a gente observa muitas vezes casais heterossexuais, o homem transmitindo, né, que o homem pode ser portador assintomático. Então, já vi muitos casos, até na minha experiência, dentro dos postos de saúde, da paciente, da gente fazer o exame da paciente, ela tomar o medicamento, ficar boa, né, mas o companheiro dela não tomava o medicamento. Aí o que é que acontecia depois que eles começavam a ter relação sexual? Ele acabava transmitindo para ela novamente, né? Então, tem essa questão que você pode. Aí você pergunta, Bruno, então, candidíase é uma infecção sexualmente transmissível? Ela pode sim também, mas não é unicamente uma doença, uma doença que você vai pegar, né, através da relação sexual. Não é uma infecção sexualmente transmissível por si só, mas a gente pode também, certo? Então, muitas vezes, o companheiro acaba passando, né, para a mulher. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para exemplificar, né, para mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo a boqueira, né, na língua, aqui fruto também de fralda descartável entre os dedos, e recém-nascido também, que pode, né, ter contato com o ambiente vaginal durante o parto natural. Então, quando passa pelo canal vaginal, se a mulher tem ali levedurose, que é aproximadamente terceiro trimestre de gravidez, muitas mulheres têm episódios de levedurose vaginal. Então, se você não tratar durante o parto natural, pode acontecer do bebê se contaminar, certo? Aqui também, ó, no dedo, ó, embaixo aqui da mama, para não dizer que eu estou mentindo, tá vendo? Na boca, na axila, com recém-nascido, tá vendo? E aqui na vagina. Aqui com o bebê também, tá vendo? Então, não deixe muito tempo a fralda, né, lá molhadinha, né? Troque a fralda, é importante também. E aqui, ó, a balona prepúcial que eu falei, tá vendo? Prepúcio. Então, nem sempre, né, no pênis a gente vai observar essas lesões. Você pode observar o pênis e não ter nada visual. Você não tem a objetiva de 40 no seu olho, né? Imagina se a gente tivesse. Né? Então, fazia assim, a objetiva de 40. E a gente já olhava assim, as leveduras, né? Tudinho. Não, a gente não tem. Então, pode acontecer de você não ter nada visualmente, né, detectado, mas você pode ser um portador assintomático. Então, higienização adequada, lava direito, né, minha gente? Né? Então, quem tem pinto aí, ó, quem tem pênis, lava o pinto direito. Água e sabão, gente. Vamos, né? Vamos usar água e sabão. Aqui também, olha a situação, tá vendo? Fica como se fosse aquele, né, uma secreção, né? Forma-se um aglomerado, uma massa branca, né? Que é justamente uma irritação que você vai observar nos casos de candidíase, né, na glande, né, no, no prepúcio, no freio do prepúcio também você observa muito. Olha esse caso aqui, tá vendo? Pronto. E na vagina? O que é que a gente observa em relação à vagina? Eu disse que a vagina é um ambiente extremamente hostil para muitos micro-organismos, né? Então, ela é extremamente ácida. Beleza. Então, mas os fungos, eles gostam de acidez. Tem fungo que já foi detectado crescendo em refrigerante. Quanto é o pH de refrigerante? Tem fungo que já foi detectado, minha gente, aí, identificado em ácidos, né? Ácido sulfúrico você encontra, né? Já foi encontrado também. Tantos e tantas substâncias, né? Que você observa que tem uma acidez, um pH aí, ó, extremamente ácido, e você encontra fungo. Então, a vagina, como ambiente também ácido, você pode encontrar. Então, ela pode ser hostil a outros micro-organismos, mas o fungo adora, né? Ele gosta de acidez também. Então, qual o critério que a gente pode fazer? Manter o pH e o equilíbrio, né, do ecossistema vaginal para que não tenha aí a formação de secreção. E a secreção tem toda a explicação por que ela ocorre, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí surgem as vulvovaginites. Vulvovaginite é toda manifestação inflamatória ou infecciosa do trato genital feminino inferior, seja a vulva, vagina, epitélio escamoso do colo uterino, que a gente chama de ectocervix. Então, a gente vai ter aí o trato genital feminino inferior sendo aí acometido. Beleza? Qual o quadro clínico? O que é que as pessoas sentem?
corrimento, o corrimento que é chamado de leucorreia, o plurido, ou seja, coça demais, gente. Coça, é uma coceira. Então, imagine, no calor, que, né, grande parte do Nordeste, por exemplo, está passando agora, imagine uma pessoa com uma vulvaginite, né? Então, fica um calor para a pessoa ficar realmente super irritada. Existe também a dispareunia. Dispareunia, gente, é dor durante o ato sexual. Então, durante o ato sexual, se a mucosa vaginal está toda irritada, imagine você vai lá e ainda está fazendo uma relação sexual em cima de uma mucosa que está toda irritada. Então, dói. Então, acaba doendo. Dispareunia é dor durante o ato sexual. E também, em alguns casos, dor ao urinar. Você sente também uma dor ao urinar. Então, porque toda a área da vulva ali também, você pode ficar irritado. Isso aí pode ser um caso isolado ou também pode ter esses critérios aí, quadros clínicos associados, beleza? Então, as vulvovaginites são todas as manifestações do trato genital feminino inferior. Aí pode ser provocado por quais são os agentes, né? Quem pode provocar? Agente infeccioso, alérgico e traumático, que a gente vai ver alguns desses aqui, né? Então, quase sempre, né, são causados por agentes biológicos, mas também existem outros fatores, como fatores físicos, químicos, anatômicos, hormonais. Então, o uso de preservativo, tem alguns preservativos, preservativo com cheiro, com cor, que brilha no escuro, essas coisas que o povo inventa por aí, pode o quê? Pode provocar irritação. Então, já observei vários casos desses preservativos assim que tem muita coisa, né, de cheiro, de gosto, sabor, essas coisas, provocando irritação na mucosa vaginal. Anticoncepcionais também, tem alguns anticoncepcionais, em alguns pacientes você observa também alteração na microbiota vaginal, que começa a provocar também uma mudança do pH, né? A própria, não é TPM, é SPM, porque TPM não existe, TPM existe, mas o nome correto é síndrome pré-menstrual. Então, na síndrome pré-menstrual, né, você tem uma questão hormonal aí que pode provocar também a presença de corrimento. A automedicação, então tem gente que usa isso aqui porque fulano usou, foi bom, eu vou usar também. Então, peraí, o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para tu, né? Então, não vamos fazer aí o automedicamento. Então, automedicação, também alguns objetos que são colocados na região vaginal, né, da vulva. Piercing, Bruno, então é zero piercing. Não, gente, olha, não é que Bruno é contra piercing, né? Porque eu tenho que falar isso, porque senão o povo fica pensando que eu estou contra piercing. Não, mas vamos comigo. Se você coloca um objeto, né, você vai perfurar, você vai ter um objeto estranho, e se você não tiver a higienização adequada, o que é que vai acontecer? Você vai ter um acúmulo aí de micro-organismos. Então, se você tem piercing na região, né, genital, tenha uma higienização bacana, tem que ter. Também a gente observa no momento de depilação, né? Muitas pessoas utilizam aparelhos, né, de lâminas para fazer a depilação. O que é que se observa? Muitas vezes, quando se retira todo o pelo, você provoca microtraumatismos, ou seja, pequenas escoriações. E isso aí pode gerar o quê? Infecção. E tem pessoas que vão além, ainda reutilizam as lâminas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, N vezes. Entre as lâminas, mesmo que você coloca naquela aguinha, você vai ter uma proliferação ali de micro-organismos, né? É como se a água fosse fazer alguma coisa, né? Você está dando banho né, no micro-organismo, né, benção? Então, é como tem gente hoje que lava a mão só com água e pensa que vai matar os micro-organismos. Não, você está dando banho neles. Então, você precisa o quê? Sabão, né? Todos os outros procedimentos para você eliminar os micro-organismos. Lâmina, né? O máximo que você pode utilizar, né? Eu acho, uma vez já está bom. Né? 2 vezes estourando. Agora, você ficar usando com aquela lâmina, né, o tempo todo. Então, o aconselhável se você tem processo alérgico, quando retira totalmente os pelos, procure só aparar. Então, só apare, né, que isso aí já vai fazer tem uma grande significação dentro da infecção, que a gente vai ver também essa questão da higiene, né, e dos cuidados, do bom senso, tudo isso que a gente vai falar. Então, a vulvovaginite tem frequência elevada? Tem. Como eu falei, na vida das mulheres você vai ter aí aproximadamente 3 episódios. E eu sempre digo assim, sabe aquele momento assim, eita, agora não dá mais. A situação está crítica, tensa e dramática. Então, pelo menos 3 vezes aí durante a vida. Manifestações clínicas são super desconfortáveis, muito.
As atividades cotidianas são prejudicadas, ou seja, as pessoas deixam de fazer coisas que estão acostumadas a fazer. Afeta a saúde sexual, porque você tem a dispareunia. E favorece a contaminação pelo HIV, sim, porque você vai ter microtraumatismo também, escoriações, né, lesões na mucosa. Então, se tem lesão na mucosa, a situação ainda fica mais complicada para você ter uma contaminação pelo HIV. Então, falando do fluxo vaginal, o que é que tem no fluxo vaginal? Né? O fluxo contém células de descamação, um transudato da parede vaginal, todo aquele líquido que sai da parede vaginal, tem muco, tem secreções das glândulas vestibulares, líquido das regiões superiores do endométrio, das tubas uterinas que desce, né? Tem a microbiota, bactérias e fungos, leucócitos, imunoglobulinas e o pH de 3,5 a 4,5. Então, veja só, se tem tanta coisa, então a gente precisa lavar, né, Bruno? Lavar, né? Lavar de forma adequada, gente. Não é para ficar lavando também direto, não, porque muitas pessoas me procuram dizendo, Bruno, eu estou usando sabonete íntimo, sabonete para ficar cheiroso, né, local. Veja, se você lavar demais, não vai também fazer muito bem, porque você vai acabar retirando também algo que é importante. Então, lave adequadamente e não espere que a sua vagina... Eu falo isso tanto para quem tem pênis como para quem tem vagina. Se você lavar, quando você lava, fica cheirosinho. Depois de 30 minutos, você já começa a perceber que o cheiro já não está igualzinho, com o sabor, o cheiro, né, do sabonete que você utilizou. Não está. Então, o que é que você observa? Você observa que está diferente, porque os micro-organismos começaram a se proliferar. Então, o sabonete, né, o shampoo, né, o que você utilizou, né, vai ter o cheirinho, prazo de validade. Depois ele volta porque faz parte. Então, faz parte, não espere. Muitas pessoas ficam botando até perfume, gente. Eu já vi casos de vários pacientes botando perfume na vagina. Não façam isso, vai irritar. Então, a vagina, ela gosta muito de banho. Ela gosta, mas sem exagero. Né? Então, uma coisa que eu sempre digo é que a gente precisa deixar a vagina respirar. E o que é deixar a vagina respirar? Voltou sem entender agora, Bruno, saber que a vagina respirava. Por exemplo, eu aconselho todo mundo que tem vagina, à noite, dormir sem calcinha. Você já passa a sua vida inteira durante o dia com calcinha. Então, à noite, procure dormir sem calcinha. Justamente é para arejar mesmo. E você não sabe o quanto isso é importante para a saúde da vagina. E a gente precisa diferenciar a secreção vaginal fisiológica da secreção vaginal que é resultante da infecção de vulvaginite. Então, você vai ter várias secreções, vários locais que vão produzir secreção na vagina, no ambiente da vulva também. E a gente precisa saber o que é doença e o que não é doença, o que é fisiológico. Então, eu coloquei aqui algumas explicações, por exemplo, para secreção com aspecto de clara de ovo, né, que indica que você está no período fértil. Então, quem conhece, né, quem se conhece, quem conhece o próprio corpo, sabe mais ou menos assim, essa secreção, ela não é doença. Uma secreção que parece uma clara de ovo indica que você está no período fértil. Quando você tem uma secreção com aspecto mais líquido, você está no período fértil. Então, aquela secreção é normal, né? Ou seja, mostrando que você está no período fértil. Aquela secreção, né, turva, né, que não é abundante, né, mas muitas pessoas ficam assim, preocupadas porque ela acaba melando, sujando aí a calcinha, né, mesmo não sendo abundante, mostra que você não está no período fértil e que é normal sair um pouco dessa secreção. Você viu que tudo aquele fluxo vaginal que tem, que precisa sair. Uma secreção pegajosa, né, já mostra que você não se encontra aí num período fértil, né? Você não está no período fértil. Então, ela fica até pegajosa, com grumos. Então, aqui a gente observa uma imagem que mostra uma secreção que não é provocada por micro-organismos. Veja, a mulher pode ter secreção por estresse, por aperreio, pela parte hormonal, por excitação. Ou seja, durante a excitação vaginal, a excitação sexual vagina pode sim liberar secreção, certo? Aqui sim. Aí você já observa uma secreção tipicamente provocada, né, por algum micro-organismo. Bruno, dá para a gente saber aqui se é fungo ou bactéria? Né? Então, pela experiência, a gente pode, só de olhar assim não dá para saber não, viu? Mas no local a gente pode supor, ou seja, uma suposição. Por quê? Para uma levedurose vaginal, uma candidíase, você tem uma secreção
um aspecto assim, né, leitoso, parece um leite condensado, um creme de leite, né, e que sai em grumos também. E normalmente você não vai ter um odor muito intenso, né? Para a bactéria, você já é o contrário, você tem um odor mais intenso para a bactéria. Então, essa característica a gente já pode observar no ato da coleta. Então, aqui, ó, veja como eu falei, um aspecto leitoso. Você tem uma secreção, né, que não está tão abundante, mas só isso aí, se você coletar e fizer a cultura e o exame direto, você já vai observar, né, várias leveduras lá, né, tanto no meio de cultura, crescendo, como também no exame direto, se brincar até com pseudomicélio, né? E veja que também que tem irritação, porque essa secreção, quando acaba, né, batendo, né, na pele, ela é irritativa. Então, o que é que acontece? Causa coceira, e se você observar, tem até algumas escoriações, né, que provavelmente são provocadas pela paciente no ato de coçar. Então, vamos entender um ambiente vaginal? O ambiente vaginal, né, tá lá, e você vai ter um padrão 1, que é o equilíbrio. Tá lá. Lembra que eu falei lá no início, né? O que é equilíbrio, né? A questão de equilíbrio. Você vai ter aí até 95% de bacilos de Doderlein, né? Aí as bactérias do bem, 5 a 10% de outras bactérias, mas são poucas, né? Algumas leveduras, ausência ou raros neutrófilos, porque não está tendo infecção nenhuma lá, né, minha gente? Tá tudo, né? Beleza, tudo beleza. Equilíbrio do ecossistema. Já no padrão 2, você já tem um desequilíbrio. Veja que você já caiu aí para 50% dos bacilos de Doderlein. O que era 95 caiu para 50. As bactérias amigas. Né? 50% de outras bactérias. Veja, já aumentou outras bactérias que você não sabe. Algumas leveduras e você já viu uma moderada quantidade de neutrófilo, porque aí já está acontecendo algo diferente. No padrão 3, você já tem um desequilíbrio intenso. Você já tem bacilos de Doderlein e levedura praticamente ausente, você já não observa, e quase 100% você observa de outras bactérias, ou seja, infecção. Né? E neutrófilo você já observa aí abundante, já é o padrão 3. No padrão 4, que já é compatível com a vaginose bacteriana, você vai ter bacilos de Doderlein ausentes, proliferação, por exemplo, de outras bactérias, como Gardnerella, por exemplo, e os neutrófilos são raros. Aí para uma vaginose bacteriana. Aí você vai ter o padrão 6 e o padrão 7. O padrão 6 e 7, que você for observar, o 5 que a gente pode colocar é uma fase de transição. O padrão 6 e 7, você vai ter tricomonas. Né? Tricomonas, você vai ter uma secreção até com aspecto bolhoso, né? Ela sai forma assim, bolhas. Né? E a presença de leveduras, você vai observar na levedurose vaginal, né? Com uma coceira, minha gente, parece que está queimando. Né? Então, por isso que eu até coloquei ali como se fosse um fogo mesmo, porque o relato das pacientes é esse, está queimando, está coçando demais. Então, você já observa aí um desequilíbrio intenso da microbiota vaginal. Então, se a paciente vai ao médico, o médico prescreve aí coleta de secreção vaginal, o que é que a equipe do laboratório vai fazer para fazer a coleta? Para a coleta de secreção vaginal, a gente precisa dar instruções antes, não é só chegar lá e fazer, não. Quais são as instruções? Não fazer uso de creme vaginal por 15 dias. Tem que ficar 15 dias, gente, né? Sem usar creme vaginal. Porque vai alterar, né, a microbiota. Ter abstinência sexual por 72 horas. Poxa, professor, 72 horas, sim. Sabe por quê? Porque o ato sexual, ele modifica o pH. Modifica o pH da vagina. Né? E o ato sexual também, ele não é algo que você não vai ter pequenas abrasões ou grandes abrasões também na região íntima. Então, você pode até ter pequenas, né, lesões por conta do ato sexual. Microsangramentos também, né, se observa. Então, não fazer exames se você não tiver essa abstinência sexual. Né, porque o próprio esperma, né, a ejaculação também vai modificar aí o pH. Não usar talco na região, né? Então, não usar talco, porque vai fazer o exame direto, vai dar o quê no resultado? Talco, presença de talco. Não está menstruada, então, sempre fazer o quê? Quando chegava lá no posto, né? Aí fazia, eu menstruei, não posso fazer, né? Alguns ficavam até aperreados. Mas não se preocupe, não. Depois que passar o período menstrual, você pode vir e a gente faz o exame.
Então, não é interessante fazer no período menstrual. Fazer higiene adequada com água e sabão, né, que é uma coisa assim que poucas pessoas sabem. Mas, Bruno, eu já vi casos que vai fazer exame, né, de secreção e não pode tomar banho. Para bactérias, existem casos específicos que você não pode tomar banho. Mas para coleta de secreção vaginal, para suspeita de levedura, você pode tomar banho. Então, tinha paciente que ficava, né, sem tomar banho, mas não precisa, você pode tomar banho. Então, faz a coleta da secreção vaginal com o quê? Por fricção, utilizando o suave. Pega o suave esterilizado e umedecido com soro fisiológico, adicionado 50 miligramas de clorofenicol. Clorofenicol é para a gente, né, inibir o crescimento bacteriano, que eu quero só ver a levedura. Então, coloca no tubo de ensaio, leva para o microscópio para fazer o exame direto, né, de imediato, que a gente vai ver. Quais são os fatores associados que você vai ter? A gravidez, que eu já falei, o uso de anticoncepcionais, o uso de corticoides, antibióticos, diabetes, leucemias, linfomas, AIDS, higiene pessoal e roupa íntima de material sintético. Mas, Bruno, não entendi essa última. Por que roupa íntima? Porque já foi comprovado também, nós fizemos uma pesquisa em que a gente mostrou que, dependendo do material, do tecido da calcinha, por exemplo, você pode ter aí um fator predisponente. Ou seja, lycra, renda, né? Alguns tipos de tecido que podem abafar. O melhor, gente, é algodão. O algodão absorve o suor e ainda deixa o vento passar. Então, para deixar a vagina respirar, como eu falei para vocês anteriormente, a gente, né, utiliza isso aí para todo mundo, viu? O bom é calcinha e cueca de algodão. Então, use cueca e calcinha de algodão, porque absorve o suor e ainda deixa o ventinho aí passar. Aí aqui eu coloquei algumas imagens mostrando para vocês, ó, agitação, edema, hiperemia, né, corrimento abundante. Então, tem tudo aqui, né? Para fazer coleta de secreção vaginal para levedura, não precisa nem colocar espéculo. Algumas pessoas colocam espéculo para fazer a coleta. Não precisa, porque a coleta, né, ela vai ser na entrada do canal vaginal, certo? Olha aqui também, com intenso edema. Tá vendo? Olha essa secreção aqui, você já observa o colo do útero. Na região também em torno da vulva, irritada. Aqui é uma secreção típica, né, de candidose vulvaginal, tá vendo? Parece leite, né? Aquele leite, né? Um creme de leite. Aqui o colo do útero também. Ó, essa secreção aqui já é diferente, tá vendo? Essa daqui é de tricomonas. Olha as bolinhas, né? Ela fica formando bolinhas. E uma secreção não tão esbranquiçada, né? Ela é um pouco esverdeada. Aqui, ó, as glândulas vestibulares também, ficando irritadas. E aqui foram algumas formas de tratamento que eu observei também durante, né, a minha caminhada aí, que muitas pessoas começaram a fazer a partir do momento que tinham candidíase vaginal. Então, algumas pacientes utilizavam pólvora, alguns pacientes utilizavam pinho-sol, que é tipo um desinfetante, pasta de dente, muitas colocam pasta de dente, álcool e cravo da Índia. Então, imagine como ardia, né, minha gente? Óleo de fluido de freio de avião. Eu nem sabia que avião tinha fluido de freio, quanto mais o pessoal estava usando para botar na vagina. Mas o povo estava botando fumo, sabe aquele fumo de rolo, né? As pessoas pegavam aquilo ali e botavam na vagina. Caipirinha, botavam caipirinha na vagina. Perfume, que eu já falei para vocês. Coca-Cola também. Botavam Coca-Cola. Então, imagine, minha gente, tá Coca-Cola. E um caso bem assim, engraçado, foi que uma paciente colocava batom garoto. Sabe aquele chocolate batom garoto? Né? Então, não tem nada comprovado cientificamente, mas as pessoas, porque outra pessoa disse, porque era faça isso, faça aquilo outro, né? A pessoa acabava fazendo e deixando aí, né? Pode até a coisa complicar mais, né? Então, não se automedique e também não utilizem, né? Receitas milagrosas que as pessoas possam por aí. Por exemplo, cravo da Índia com álcool, minha gente, a vagina já está toda irritada. Imagina você botar álcool. Aí tem alguns pacientes até que dizem assim, porque está ardendo. Então, se arde, quando eu coloco, é porque está matando, né, o germe, né? Elas diziam assim, se, não tenho dúvida que pode que está ardendo. Que está ardendo, tá. Mas se está matando, a gente não sabe. Mas porque a mucosa está irritada, se você coloca algo que vai irritar mais ainda, você tem terminações nervosas e vai doer, né? Então, não utilizem coisas que a gente não tem comprovação científica, tá certo? Para disseminar fake news por aí, né?
Tem o pessoal também coloca, né, alho, né? Então enrola um alho, coloca dentro da vagina, entre outras coisas. Então tem que ter muito cuidado. Aqui tem uma pesquisa que mostra, que a gente fez na cidade de Paulista, aqui em Pernambuco, que a gente encontrou mais de 20 espécies diferentes de leveduras. A prevalente, né, com 33%, foi Candida albicans. Beleza. Mas a gente já observa que não é tão intensa como a gente observava antigamente, né? Então era muito grande, né, a quantidade. Então chegava a ter mais de 50% de Candida albicans. Hoje a gente já observa que existem outras espécies que também estão causando levedurose vaginal. Mas veja que as, né, 4 primeiras que você observa, ó, Candida albicans, Parapsilose, Candida sheyhati e Versatilis. Né? Essas 4 daí, ó. Agora tem outros, Guilhermonde, Tropicalis, né? A Tropicalis que eu falei para vocês, o Tricósporo, né? Que é uma levedura também. Então, Candida albicans e Candida tropicalis, a gente observa aí como lá em primeiro, e Parapsilose, né? As 3 mais. E em relação à epidemiologia, o que é que a gente observa em todos os casos? Relação com a gravidez, como eu falei, o corrimento, o odor, sintoma, hipertensão, alguma coisa alérgica, né? A gente falou da camisinha aqui, que pode, né, algumas camisinhas. A melhor camisinha, gente, é aquela que é distribuída no posto de saúde, aquela do SUS. Né? Essa aqui não tem nada, é assim, sabe? Brilha no escuro, tem sabor, tem cheiro, não. Cor diferente, não. A melhor é aquela camisinha do posto de saúde. Tem fatores associados também com o estado civil, com o parceiro sexual, a primeira relação sexual, que a pessoa começou muito cedo, presença de plurido, índices hematimétricos, dispareunia. Então, tem várias coisas que estão relacionadas. Por que eu coloquei tudo isso aqui? Porque é importante, a partir do momento que você vai fazer a coleta, você anotar, né, o que a pessoa está falando, o que a pessoa tem a dizer, ou o que você pode perguntar para ajudar no diagnóstico, tá certo? Uma das coisas que eu falei aqui para vocês, que dentro da prática a gente observa muito, é a questão da higiene. Então, não é que você vai, como eu estava falando, né, tirar todo o pelo pubiano, né, mas não vai deixar, né, tão intenso. Por quê? Porque quando você tem uma grande quantidade de pelo, a higienização não fica tão adequada. Além do mais, até o medicamento, né, vai ficar também difícil de você, né, aplicar, e muitas vezes até na própria coleta. Né? Então, em alguns momentos, a própria coleta fica difícil pela quantidade de pelos que você pode ter. Então, tanto para quem tem pênis como para quem tem vagina, o importante é ter bom senso. Né? Então, não é uma coisa assim que você vai deixar eternamente o pelo crescendo. Né? Então, mesmo por mais ecológico que você possa ser, a gente precisa também dar, né, um jeitinho lá. E se você gosta de tudo pelado, você e não tem irritação, pode fazer. Se você gosta de pelo, deixa o pelo, mas não deixa tanto, né, para não ter problemas aí relacionados à higiene. Então, o que que a gente precisa também entender? Como dicas, a gente precisa cuidar bem. Então, quem tem vagina, você precisa cuidar bem da sua vagina. Não só pensar na saúde, né, genital só quando a doença está inserida. Então, lave muito bem a vagina com sabonete neutro, que é o importante. Aí tem gente que procura, mas Bruno, olha, é só que eu vou lavar com sabonete íntimo, né, para ajustar o pH. Eu escuto muito isso. Veja, se não está acontecendo nada, para que você vai introduzir algo que pode modificar o pH da vagina? Então, se você não teve irritação nenhuma a sua vida inteira, está tudo bom, não precisa fazer, né, nada assim extraordinário, gente. Então, continua fazendo o que você já faz, certo? Agora, o que você pode introduzir é o quê? É a questão da deixar a vagina respirar, como eu falei para vocês. Né? A gente precisa também ter o bom senso, né, de perceber, como eu já tinha falado aqui, a questão do odor. Então, a nossa parte genital, quem tem pênis e quem tem vagina, né, tem um odor característico. Né? Passe um dia inteiro na faculdade, trabalhando, volte para casa. Quando você vai sentir o cheirinho, você vai sentir o cheiro característico. Então, tomou banho, ficou ok. Depois de né, antes de 1 hora, você já pode sentir que já tem uma modificação. Não é mais aquele cheirinho de sabonete, como eu falei. Agora, não use perfume na região genital. Não precisa usar, né? Não use, porque isso aí pode irritar a mucosa. Lembre-se que a gente não está falando de
pele, especificamente. Nós estamos falando de mucosa, né? Então, por exemplo, quando o perfume, né? Até digo isso, quando o perfume cai no olho da gente, no arde, na boca da gente, no arde, então a mucosa vaginal também pode acabar ardendo a partir do momento que você, né, coloca algum produto químico ali. Então, tenham cuidado. Né? Ter uma higiene também durante a menstruação. Isso aí a gente é um pouco complicado porque muitas pessoas não têm dinheiro para comprar absorvente. Né? É uma realidade do Brasil, né, gente? Nós temos aqui uma pobreza, que a gente chama de pobreza menstrual, que é um caso muito sério. Né? Ainda bem que algumas prefeituras estão se mobilizando para isso, porque muitas pessoas não têm dinheiro para comprar absorvente. Nós estamos passando por uma crise econômica, né, social, né, ética, essa crise toda que a gente está vivendo, em que mais de 20 milhões de pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Então, as pessoas vão ter dinheiro para comprar absorvente? Não. Então, elas acabam utilizando coisas assim. Eu já vi casos, gente, não estou brincando, não, é verdade. Já vi casos das pessoas utilizarem desde paninhos até miolo de pão. Sabe o pão que está duro, que você não vai usar mais? Tem meninas que usam miolo de pão para coletar a menstruação, porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. Aí eu até faço um apelo aqui, né? Aonde você está na sua instituição, se você puder fazer uma campanha, né, de arrecadação de absorventes para doar, né, em alguns locais em que você vê que as pessoas têm vulnerabilidade, né, é dignidade que você está fornecendo para essas pessoas. É dignidade que você está fornecendo e ofertando para essas mulheres. Né? Então, em alguns locais, o governo já oferece absorvente para as pessoas em vulnerabilidade. Né? Outra coisa é a limpeza, né? Que desde cedo você já deve perceber que tem que limpar de frente para trás. Porque se você fizer, né, a sua necessidade fisiológica, número 2, né, e realizar aí uma limpeza de forma errada, você pode levar fragmentos de fezes para a área vaginal. E junto com esses fragmentos, você pode levar micro-organismos que podem provocar aí uma alteração da microbiota. Então, existem muitos casos, principalmente em criança. Recebi muitos casos de pacientes, crianças, né, que tinham corrimento vaginal por conta de quê? Por conta da falta de cuidados na hora da higienização. Elas limpavam, né, ao contrário. Então, acabava levando fezes, né, de trás para frente. Outra dica que eu sempre falo é usar calcinha de algodão. Ah, Bruno, mas a gente vai usar calcinha de lycra, né? O lingerie que tem. Pode, gente. Mas tu não vai trabalhar de cinta-liga, né? Tu não vai trabalhar com aquela calcinha de renda, né? Não, né? Nesse momento, o que é importante, se você vai passar o dia todo na rua, calcinha de algodão. Isso serve para qualquer pessoa, viu, gente? Cueca também, quem usa cueca, quem usa calcinha. Usa de algodão, porque, né, pelo menos no Nordeste, eu acredito que grande maioria, né, tá ligado no Nordeste, e no Nordeste a gente tem um calor desse, né? Então imagina você passar o dia todinho, né, com uma calcinha abafando tudo. Então use calcinha de algodão. E à noite, se você puder, você não usa calcinha. Né? Mas, Bruno, num quarto que eu durmo não sozinha, né? Tem alguém que dorme comigo, um irmão, um primo, ou qualquer outra pessoa, né, que dorme, né? A casa é pequena. Então, você pode colocar uma roupa, né, grandona, sabe aquela coisa? Ou até um calção, né, mais folgado, para que você deixe a vagina respirar. Então, imagina, já passa o dia todo abafado e à noite você vai abafar ela também. Né? Então, usar roupas folgadas também. Eu sei que no dia a dia fica complicado usar saia, mas quando você puder usar saia, né, use. Eu sempre digo que um dia que seria importante seria a metade da semana. Então, na quarta-feira, seria a quarta-feira da saia, que você usaria, né, uma roupa mais... uma calça, por exemplo. Segunda e terça. Aí, na quarta-feira, para dar aquela quebrada, aquela respirada, utilizaria uma roupa, né, folgada. Agora, se você usa saia constantemente, já é um fator muito legal, porque a ventilação é diferente, né, gente, de quem utiliza saia. Agora, porque tem muitos locais que o trabalho não permite você usar saia, né, que é outra complicação. Também uma dica que eu dou é lavar a região após a relação sexual. Gente, nada melhor depois de uma relação sexual você tomar banho. Tome banho, Benção. Tome banho. Né? Então, porque dá preguiça depois da relação. Não, descansa depois. Fez lá, né? Tá. Aí vai, toma banho.
Então, vai lá, toma banho, lava direitinho, né? É muito importante, né? Tanto é a questão do pênis, da vagina, tomar banho é super importante. Então, numa relação hétero, numa relação homo, qualquer que seja a relação, terminou, vai tomar banho. Tome banho. Muito importante tomar banho, né? Inclusive, já tem casos até assim que a própria acidez vaginal, numa relação heterossexual, o pênis, quando você tem a relação sem preservativo, o pênis ele sai até um pouco assim ressecado, né, por conta da acidez vaginal. Então, tomar banho logo após, né, exige, né, de você um tempo curto nesse momento, porque terminou, você vai lá e toma banho, você vai ficar esperando. E você vai tirar a secreção vaginal também que ficou em relação ao pênis. Então, ter uma relação sexual e tomar banho depois é muito bom, né? Até depois, né? Para depois, assim, vamos para um segundo momento. Então, já está todo mundo limpinho de novo, tá certo? Fazer xixi após a relação sexual, mesmo que tiver a intenção de lavar, né? De lavar as partes íntimas. Então, fazer xixi é importante. Então, uma dica que eu sempre dou é fazer xixi. E também, para evitar, né? Aí não tem uma relação com levedurose. Muitas mulheres, elas não estão fazendo xixi como deveriam fazer. Como assim, Bruno? Elas ficam se prendendo. Tudo é mais importante na vida do que fazer xixi. Então, nada é tão importante na sua vida que não seja uma coisa relacionada à sua saúde. Então, ter vontade de fazer xixi, faça, não prenda, né? Beba muita água e faça muito xixi. Sabe por quê? Porque aí você vai evitar infecção, né, urinária, tá certo? Usar preservativo sempre que possível é necessário, né? Sempre usar. Então, se não tem o preservativo, né, vaginal, né, utilizar o preservativo peniano. Então, quem tem pênis usa o peniano, quem tem vagina usa o vaginal, certo? Então, é muito importante que a gente observou que tem um contato também de uma pessoa que pode estar infectada com uma que não está infectada, né? Sempre alerta também com a alimentação. Lembra que a gente falou aqui da alimentação? É um fator muito importante você se alimentar corretamente. Quando a doença chega, se você estiver com tudo, né, certinho, você está forte para aquele momento de adversidade, você vai ter um percurso muito mais fácil. Fazer também atividade física, porque você vai ter uma relação muito grande aí da atividade física com o sistema imunológico. Quando você faz atividade física, o seu sono melhora, né, a capacidade cognitiva melhora, o trânsito intestinal melhora, o sistema imunológico melhora, capacidade cardiovascular, tudo isso melhora. Então, fazer atividade física também é muito importante para fortalecer o sistema imunológico. Evitar a automedicação, né? Eu acho que ninguém aqui vai fazer isso, nunca, jamais. Mesmo que você, né, seja tentado, né, a fazer, usa isso aqui porque eu usei e foi bom. A gente já viu casos aqui, exemplos que eu falei, tanto de medicamentos, como também de receitas caseiras que as pessoas utilizam, dizendo que vão ficar curadas, mas você pode até ficar curada, né? Não vou dizer que nunca fica, né? Pode, mas a probabilidade também de dar errado é grande, porque cada pessoa é uma pessoa, né? A gente tem que ter muito cuidado. A diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Então, a gente não pode, né, como profissional de saúde, nunca jamais, né, nunca na vida, fortalecer a questão da automedicação, certo? E para cuidar bem da vagina, as últimas dicas que eu posso dizer para vocês são as seguintes. Não introduza na vagina objetos diversos sem a devida higienização. Ninguém aqui vai ser hipócrita, né? E só imaginar assim que quem tem vagina não pode não introduzir algum objeto, inclusive o dedo, né? Então, a mão, né? Os dedinhos, né? Que você pode utilizar durante o processo lá de masturbação. Então, lavar a mão, né? Se você vai se masturbar, lava a mão. Né? Se você vai se masturbar a dois, lava a mão também um do outro, né? E aquilo que você for introduzir na vagina, tenha muito cuidado, porque ele pode estar o quê? Contaminado, infectado. Então, não introduzir nada na vagina que não tenha sido devidamente higienizado. Por que a gente fala isso? Porque na conversa com muitos pacientes, a gente observa né, desde da introdução de brinquedos, a gente pode dizer, ou até mesmo de outras coisas, de objetos inanimados que podem estar contaminados, tá certo? Não é que você vai deixar de brincar, não, mas o que você for introduzir, tenha um cuidado aí com a higienização. Tenha um cuidado com a depilação, aquilo que eu falei, o cuidado para
se você tem irritação quando você depila tudo, né? Então não precisa depilar tudo, deixa, né, aparado melhor e ter o cuidado, né, para não deixar o pelo muito grande, né? Então fazer aquela coisa que eu falei para vocês aqui que pode dar várias complicações, né? Dormir sem calcinha, insisto nessa dormir sem calcinha, por todos os motivos que eu já falei aqui, e use também um espelhinho como esse aqui, ó. Tá vendo esse espelhinho? Né, que você encontra em todas as feiras de todas as cidades do Nordeste. Praticamente toda feira do Nordeste, né, você observa, todo mercado você encontra esse espelhinho. É muito baratinho. Todo mundo deveria ter um espelhinho desse pequeno no seu banheiro. Isso eu estou falando toda a família, viu, gente? Né? Não é só quem tem vagina, não, todo mundo. Sabe por quê? Porque tem algumas áreas do nosso corpo que a gente não consegue olhar, que a gente não consegue observar. Então, o que é que eu aconselho? Compre esse espelhinho. Em alguns momentos, quando você estiver tomando banho, quando você estiver tomando banho, né, se olhe, né? Eita, tá vermelho, tá inchado, tá com corrimento, né? Tá diferente. Então, conhecer o próprio corpo e utilizar o espelhinho até para você se ver, né? Olha, aqui tá assim, aqui tá dessa forma, né? E o primeiro sinal, né, de alguma coisa que está lá diferente, procurar um atendimento médico. Né? Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes o pior paciente é o profissional de saúde. Não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes o profissional de saúde sempre acha que vai acontecer com todo mundo, mas comigo não vai. Né? Então, se você, como profissional de saúde, ou você, estudante, como futuro profissional de saúde, primeiro tem que cuidar de você. Cuidar de quem cuida. Se eu não cuidar de Bruno, eu não vou poder cuidar da outra pessoa. Então, eu cuidar de quem cuida. Então, eu não posso fazer o bem para o outro se eu não faço o bem para mim mesmo. Então, é um recado que eu dou para todo mundo nesse momento. Né? Então, a primeira pessoa que você deve cuidar é você mesmo, tá certo? São dicas assim bem simples, mas que fazem toda a diferença. O que eu peço a vocês também, quem está assistindo esse momento, essa palestra, tente disseminar também essa informação, né? Eu acredito no boca a boca, né? Eu acredito muito na divulgação, né? Principalmente no nosso maior laboratório, que é o mundo, e na nossa principal área, né, que a gente pode atuar, que é a nossa casa. Então, com a nossa família, com os vizinhos. Então, leve saúde, leve educação e saúde para as pessoas. Leve informação para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não fazem algo porque não tiveram contato com a informação. Né? E o nosso papel como profissional de saúde não é só diagnosticar a doença, não, mas também fazer com que a doença nem chegue a acontecer. Isso é medicina preventiva. Isso é educação em saúde. Isso é educação em saúde e uma saúde preventiva. A gente precisa sempre batalhar muito por isso, certo? E eu encerro por aqui, agradecendo mais uma vez. Eu acredito muito no poder da divulgação científica, né? Acredito muito na ciência, acredito muito aqui e demonstro minha gratidão ao SUS, né, que atende vários e vários pacientes de forma gratuita, nas mais diversas situações e nas mais diversas fases, né, da candidíase, das levedurosas vaginais. Então, o SUS atende aos centros de pesquisa, às universidades, às faculdades, aos cursos da área de saúde, que sempre vão encontrar e vão ter um contato com alguns pacientes, né, que podem estar lidando, né, com essa situação. E um recado que eu dou para quem for trabalhar na área, não veja paciente que está passando por esse momento de candidíase ou de candidose ou de levedurose vaginal apenas como alguém que você vai coletar. Ela é uma pessoa, né? Ela é um ser humano e ela precisa de acolhimento, não de julgamento. Sabe por quê? Porque muitas pacientes, elas vão fazer a coleta com vergonha já. E quando você se encontra com um profissional de saúde que começa a julgá-la, ela fica muito mais triste, muito mais vulnerável e dificilmente ela vai querer voltar para cuidar da própria saúde. Por que eu digo isso? Porque alguns profissionais não têm o respeito adequado, o respeito que é necessário para a coleta, para o diagnóstico e para fazer saúde. Então, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Respeito, cuidado, humanização e acolhimento.
a gente precisa sempre acolher muito elas, porque muitas vezes as pacientes que eu atendia, que eu fazia, né, a coleta, elas estavam abaladas emocionalmente. Então, eu não estava ali só para coletar uma secreção vaginal e dar um resultado, não. Eu estava ali para fazer com que aquela pessoa saísse da minha frente, se despedisse de mim no final do procedimento, que ela saísse mais feliz, se sentisse mais acolhida, se sentisse importante, porque tinha alguém ali que estava se disponibilizando para fazer algo pela saúde dela, tá certo? Então, desejo muita saúde a vocês, né? Gratidão a toda a equipe, né, da conferência, né, Conferência Paraibana de Microbiologia e Imunologia Clínica, né, a todo mundo aí, né, dessa terra que eu adoro, que eu amo, especialmente aí, né, a Paraíba, que saudade, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui foi justamente antes da pandemia, né? Andei muito, né, pela Paraíba, né? Vim descendo do Rio Grande do Norte para Paraíba, e foi bem antes aí da pandemia, né? Em março de 2020 a gente começou a viver tudo isso. E, para encerrar, defendam a vacina, defendam a ciência, defendam o SUS, né? Não a tudo aquilo que vai contra a ciência, não a um negacionismo, né, científico, e que a gente sempre observe que tudo que a gente está fazendo aqui não é para a gente, é para o outro. Você escolheu fazer o curso que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, a ação que você está fazendo, toda a coleta que eu já fiz na minha vida não foi para benefício de Bruno, mas foi para benefício de outra pessoa. Então, é critério de alteridade, né, perceber que o que a gente faz é muito importante na vida do outro, certo? Gratidão, gente, mais uma vez. Aqui estão os meus contatos, tá, do Instagram, do Facebook, quem quiser seguir, @bseverogomes. Podemos trocar aí, né, algumas informações, dúvidas. Eu respondo todo mundo. Tem gente que pensa que eu não respondo. Pode mandar mensagem pelo Instagram que eu respondo, para a gente fazer, né, pesquisa, parceria, né? E depois que a pandemia passar, gostaria da gente, né, imagina a gente se encontrar aí nos congressos, nas aulas, né, e nas viagens, né, que vão voltar, né, se Deus quiser aí, depois dessa pandemia, tá certo? Fiquem com Deus, se vaginem, se vaginem, ó. Eita, minha gente, se vacinem, né? E se for sair de casa ainda, utilizem máscara, né? Conselho de um microbiologista que acredita na ciência, tá certo? Gratidão e meu abraço fraterno.